E aí galera, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem, com a paz de Deus. Hoje vamos falar um pouco aqui da história do xadrez, a origem de hoje, xadrez esporte, né? Começou como um jogo, uma brincadeira, virou esporte mundial. Vamos falar também aqui, relembrar o movimento de todas as peças, andamento de jogo, vamos fazer um apanhado geral nisso aí, ok? Vou tentar ser breve, para não ficar maçante aí para vocês. O xadrez, ele teve origem, como a maioria dos esportes, uma invenção de uma brincadeira, uma forma de alegrar, distrair alguém, né? Uma das histórias aí da origem do xadrez, que tem mais de uma, faz referência a uma época de guerra. O rei estava muito triste, né? Tinha perdido lá parentes, tinha perdido muita gente na guerra, e um dos seus súditos inventou esse jogo em um tabuleiro, baseando as peças em componentes da guerra, componentes da realeza, componentes da igreja, componentes do exército, e cada um ali tinha uma função. Aí começou a inventar essa questão aí do tabuleiro ser a arena da guerra, onde cada um tinha uma força, uma valência, um ponto, um tipo de movimento. E hoje o xadrez é um dos esportes mais praticados do mundo, né? Ele virou um esporte por ter ligas mundiais organizadas, ter vários adeptos, né? Vários praticantes. A nossa intenção na escola não é xadrez profissional, mas acredito que se alguns de vocês quiser se interessar, pode vir a se tornar um jogador, um grande mestre profissional de xadrez, né? Só vai depender de vocês, do interesse de vocês. Eu vou dar esses primeiros passos, esse primeiro empurrãozinho para vocês aí. E quem quiser pode se aprofundar nesse mundo mágico do xadrez aí. Certo? Xadrez, ele é jogado em qualquer lugar do mundo da mesma forma, né? Claro, a regra tem que ser a mesma para todo mundo, senão você não consegue jogar um campeonato mundial, né? Se tivesse regras diferentes em cada lugar, cada um ia jogar de um jeito. E a padronização, por exemplo, aqui começa na posição inicial. Todo jogo inicia da mesma forma e ele nunca acaba da mesma forma, né? Praticamente impossível de você conseguir repetir o mesmo jogo, porque a resposta do adversário geralmente muda em algum momento, né? Então aí você tem que adaptar. Algumas coisas você consegue repetir, outras não. Posição inicial, as torres nas pontas. Do lado das torres os cavalos, do lado dos cavalos os bispos, aí na parte central ali rei e rainha, e na frente os peões, na segunda fileira os peões, né? Se eu falar aqui em linha e coluna, né, a gente ia ter que respeitar aqui coluna A, coluna H, G e B, coluna C e F, D e E no meio, né? E as fileiras 1 e 2. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Certo? Tabuleiro são 8 casinhas de fileira, 8 casinhas de coluna, total 64 casas. Cada exército com 16 peças. Ok? São necessários 2 jogadores, um para guiar o exército de cor clara e outro para guiar o exército de cor escura. Nesse caso aqui, meu tabuleiro é branco e azul, e eu tenho um exército branco e um exército preto. Isso pode variar, né? Só é necessário que seja um cor clara e outro cor escura. E é necessário também que o tabuleiro dê contraste com as peças. E tenha também uma cor clara e uma cor escura para diferenciar as casas. Okay? Alguns vêm com os números das linhas e as letras das colunas, outros não vêm. Tá? A partida é jogada assim, com um movimento de cada vez. Você faz um sorteio para saber quem é o exército branco. O exército branco começa fazendo uma jogada. Opa, calma aí que teve um errinho aqui. O exército branco começa fazendo uma jogada. Tá? Tem um probleminha aqui lá na rainha. Deixa eu tentar iniciar aqui. Esse agora vai. Aí, exército branco começa fazendo uma jogada. Exército preto responde uma jogada. Não estou falando que tem que ser essa, né? Estou falando como é que é o andamento da partida. Exército branco joga, exército preto joga. O objetivo desse jogo é tentar cercar, aplicar um checkmate no rei do adversário, ok?
Então o exército preto vai tentar encurralar, cercar o meu rei do branco, e o exército branco vai tentar encurralar, cercar, aplicar o checkmate no rei do preto, né? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre as peças, começando aqui sobre o peão. O peão anda para frente, não é isso? Ó, anda para frente. E o peão, ele ataca para as diagonais para frente. O peão começa aqui na segunda fileira, ele pode iniciar andando uma casa só para frente, ou ele pode andar duas casas para frente. Mas na hora de capturar, ele não pode capturar para frente, só pode capturar uma casa na diagonal para frente, certo? Sempre vai ser assim. O peão nunca pode andar para trás, não pode capturar para trás, ele só faz isso aí, ok? Cada peão vale 1 ponto. Torre. Torre pode andar ou para frente, ou para trás, ou para a direita, ou para a esquerda, certo? Quantas casas quiser, a torre faz o mesmo movimento para andar e para capturar. As torres começam presas, né? Aqui na coluna H e na coluna A, você tem que liberar passagem para ela poder se movimentar, né? Geralmente as torres ficam aqui protegendo o rei, mas tem gente que gosta de atacar com a torre, pode atacar também, ela pode fazer ataque e defesa. Cavalo. Bom, cavalo, gente, seguinte, cavalo ele anda fazendo um formato de L, né? Então ele pode andar, ó, duas casas para frente e uma para o lado, ou duas para frente e uma para o outro lado. Aqui ele faz um L, né? Andando para frente. Mas esse L pode ser para o lado, por exemplo. Duas para frente, uma para cima ou uma para baixo, duas para trás e uma para a direita ou para a esquerda, ou para o outro lado. Duas para cá, uma para cima, outra para baixo. Então, ó, um cavalo aqui centralizado no tabuleiro, ele vai poder parar nessa casa, nessa, nessa, nessa e nessa. Olha quantas casas o cavalo pode chegar, né, se ele estiver centralizado no tabuleiro. O L do cavalo totaliza 4 casas. Vamos olhar aqui, ó, contando a casa que ele já está, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Contando a casa que ele já está, faz um total de 4 casas. Para o cavalo capturar uma peça, é necessário que uma das peças do adversário esteja na última casa do movimento do cavalo. Ele aqui, por exemplo, capturaria esse bispo do exército preto, certo? Se tivesse alguma outra peça aqui do exército adversário no meio do caminho do L, não aconteceria nada com essa peça aqui. O cavalo poderia simplesmente pular essa peça. Okay? Então, continua fazendo o movimento de captura ao bispo, simplesmente pula essa peça que está no meio do caminho. Nada acontece com ela. Ok? Então, 1, 2, 3, 4. Esse aqui que estava na casa 2, não acontece nada, ele vai capturar a peça que estava na casa 4. Beleza? Bispo. Nós iniciamos o jogo com 2 bispos, né? Um fica posicionado aqui na coluna C, outro na coluna F. Um fica na casa de cor clara e o outro fica na casa de cor escura. O que começa na casa de cor clara sempre vai andar em casas de cor clara. Todas as diagonais são da mesma cor, ok? O que começa na casa de cor escura sempre vai andar em casas de cor escura. Todas as diagonais são da mesma cor. O bispo só pode fazer movimento em linha diagonal, tanto para capturar como para andar. Okay? Ele não pode pular outras peças. Então, se tiver uma peça minha aqui, ele não pode vir até aqui. Ele só vai poder vir até aqui e parar na frente dela, que ele não pode pular essa peça. Rainha ou dama, ela anda em várias direções. Ou
vertical, para frente e para trás, ou horizontal, para um lado para o outro, ou diagonal. Olha só o raio de ação dessa peça, como ela é importante. Quantas casas ela pode atingir aqui, né? Sendo que ela pode andar até o final, né? Se quiser, ela pode vir, ó, até o final, quantas casas quiser. Ok? Para capturar, ela faz o mesmo movimento e ela também não pode pular outras peças. O rei, ele também anda em todas as direções, porém o rei só pode andar uma casinha de cada vez, ó. Para relembrar, ele anda em todas as casas que estão em volta dele, só que uma só de cada vez. Não dá para pular, né, nem se quiser, só poderia andar uma, então não pode andar. No xadrez, as peças não podem ocupar a mesma casa, né? Quando acontece de uma casa ir para de uma peça ir para casa que já tem alguém, acontece a captura, se for de exército diferente. Então, ó, se essa torre quer vir até aqui, não pode. Ela não pode estar porque essa casa já tem alguém. Então ela tem que parar ou uma antes ou duas antes. Ok? E se for do exército adversário, vai acontecer a captura. Ok? Ó, a branca vai se mover até a casa que é a torre preta. A torre branca vai até a torre preta e vai capturar ela. Vamos lá? Capturou, então ela ocupou o espaço que aquela torre preta estava. E aí a torre preta sai do jogo quando é capturada. Ok? Então é isso aí por hoje, relembramos, né? A jogabilidade aí, posição inicial, um pouco da história do xadrez. Espero que vocês consigam aplicar um checkmate, né? Deixar o rei do adversário sem chance de fuga. A gente consiga cercar ele aí. Valeu? Espero que todos vocês estejam bem. Fiquem com Deus. Valeu!